Bom dia a todos, bem-vindos a mais um curso pelo movimento Todos pela Construção, uma iniciativa da ABCP, SNIC, EdSoluções, Construliga e Sebrae. Esse movimento, né, a ideia era fazer 100 cursos, a gente já está estendendo mais essa semana e vai continuar com esses cursos no movimento, aonde reunimos vários profissionais para trazerem o seu conhecimento, dividirem o conhecimento aí de forma gratuita conosco. Hoje eu vou convidar aqui o Davidson Deana, né, ele é engenheiro civil. Davidson trabalhou muito tempo aí na BCP, hoje ele é um consultor, especialista em concreto e artefatos de concreto, sócio-diretor da EdSoluções. E o Davidson veio aqui hoje falar de alvenaria a convite da Bloco Brasil, que é a Associação de Blocos de Concreto, de fabricantes de bloco de concreto. Davidson. Olá, Glécia, bom dia, tudo bem, né? Tudo. Muito obrigado aí pelo convite, viu? Com você. Tá, joia, quero dar um bom dia a todos, você aí que está conosco, né, mais esse conteúdo, quero agradecer aí, né, em nome da EdSoluções, que é a nossa empresa também, quero agradecer a todos vocês que estão participando ativamente desse movimento, fazendo a diferença numa hora tão importante para os nossos negócios, né? Também os nossos parceiros, a Construliga, grande parceira, a ABCP, que a Glácia apresentou aqui, quero agradecer ao SNIC e ao Sebrae, o Sebrae que tem sido fundamental para as empresas que a gente tem atuado aí, que tem conhecido. Agradeço a Bloco Brasil também pelo convite especial e oferecemos aqui esse tema que tem sido tão relevante nesse momento, onde várias perguntas surgem para o nosso negócio. Brilhantes palestras foram apresentadas nesse espaço relacionadas ao alvenaria estrutural. Vários temas técnicos foram apresentados aqui, abordagem em relação à norma. Quero agradecer a todos vocês especialistas que estiveram aqui trazendo esse tema, que é um tema que, para mim, ele tem tudo a ver com a relação Brasil-continental. Existem vários processos construtivos, né? Nós não vamos aqui mostrar que a alvenaria é a única solução, de forma alguma, mas queremos sim trazer respostas de uma forma simples a você, empreendedor, que está aí tentando entender o novo momento. Nós temos trabalhado com empresas de várias regiões do Brasil, em vários estados, em metrópoles, em regiões de interior, regiões que estão crescendo, regiões punjantes, e vemos que, para nossa surpresa, um ressurgimento da alvenaria estrutural como uma solução, não porque ela houvesse saído, mas como um momento onde ela traz uma compatibilidade entre o momento que nós temos e uma questão financeira, uma questão econômica, salubridade de caixa. Então, a questão é, a alvenaria estrutural, ela é viável para o meu negócio? É uma pergunta que eu coloquei aqui no sentido pessoal, é da primeira pessoa. E eu queria que você hoje, empreendedor, estivesse aqui conosco analisando questões básicas do que nós devemos analisar, ou passos para nós fazermos uma análise técnica e econômica para isso, para o meu empreendimento. Gostei muito de uma colocação aqui, que o Marcos colocou na apresentação dele sobre alvenaria estrutural. Não existe um número fictício, não existe um número mágico para saber quanto que eu economizo com a alvenaria estrutural. Não é assim que funciona. Nós temos referências, vou apresentar referências de mercado, vou apresentar estudos aqui, né, o querido amigo Arnoldo Wender apresentou alguns estudos aqui, algumas coisas que ele mesmo, né, trouxe aí para a comunidade da construção, para apresentar aqui estudos feitos dentro do projeto da comunidade da construção, né, que é um projeto da BCP em todo o Brasil, programa de desenvolvimento de construtoras, né, que trabalhou dentro disso, onde nós também temos atuado de uma forma grande. Então eu queria que você, empreendedor, colocasse isso na primeira pessoa. Será que é viável para o meu negócio? Grandes empresas têm a sua metodologia, é muito mais complexo, né? Grandes incorporadoras, grandes construtoras, é um pouco mais complexa fazer essa análise porque tem muito mais variáveis. Mas nós tentamos, através desse estudo aqui, trazer da forma mais simples possível, para que você pudesse entender se isso é viável. Não importa se você hoje é um pequeno empreendedor, onde você vai fazer ali suas casinhas,
para você começar a fazer, ou se de repente você tem algum planejamento já com algumas torres, aqui colocando já de uma forma mais abrangente, né? Então a pergunta hoje é, por onde nós começamos? Quando eu quero saber se a alvenaria é viável para mim. Ah, eu vou fazer alvenaria porque é mais barato, porque eu tenho bloco na minha região, porque de repente eu tenho uma fábrica, porque eu tenho um amigo que tem uma fábrica, será que é isso? Ah, não está dando certo o meu processo construtivo, é muita gente, não aguento mais, então eu vou começar com alvenaria? Será que seriam essas perguntas apenas? Bom, eu sei que dá certo, eu já vi, eu tenho um projetista amigo meu. Veja, eu queria que você colocasse todas essas questões no papel agora, e pega um papel, vamos começar a anotar. E eu queria que você tivesse claramente analisando comigo. Cada passo aqui que nós vamos apresentar, eu queria que você fizesse uma análise do seu negócio. Eu queria que você fizesse uma análise clara do que é que você tem que fazer dentro da sua realidade. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, eu trago para você aqui uma análise das tendências. Eu coloquei aqui tendências nacionais, mas eu queria que você fizesse uma tendência da sua região. Lembre-se, nós estamos fazendo essa análise hoje na primeira pessoa. Então, traga para você aqui uma análise daquilo que é relevante na sua região de atuação, onde você pretende trabalhar o seu empreendimento. Conheça o seu cliente. Viabilidade técnica e econômica, nós temos que ligar duas pontas. É o meu investimento e o meu retorno. Certo? Quanto tempo eu levo para ter esse investimento de volta e também dentro da minha expectativa de lucratividade. É isso que é viabilidade. Então, nesse meio do caminho, o que é que vai estar ali abrangendo? Né? O que acontece? Então, vou começar a primeira pontinha aqui. As tendências vão passar por as tendências técnicas e tendências de mercado. Nós temos as construções modulares, é uma tendência. Por que é uma tendência? Porque elas respondem à questão nacional hoje do contexto, da conjuntura. Nós temos também tecnologia surgindo, concreto autodensável, sistemas de kits e automação, estruturas permeáveis, drenantes, ou seja, começamos a falar agora de um contexto, de um entorno. Lembrando aqui, nós vamos fazer uma análise do empreendimento, onde o processo construtivo da estrutura é o alvenaria estrutural. Tá? Então vamos analisar isso como um todo. Veja a questão do BIM, como é que ele entra nisso, a mecanização de fábricas e de canteiros, o gerenciamento de resíduos, ou seja, gestão de materiais. Eu não gosto muito de falar de gerenciamento de resíduos, tá? Eu gosto muito mais de falar de gestão do consumo de materiais, que aí você pega de uma ponta até a outra. Então, quanto mais otimizado eu for na origem, muito melhor vai ser o meu resultado depois, e menos resíduos eu vou ter que gerenciar, né? Claro que é um ponto chave, mas eu gosto de analisar como um todo, resolver isso na origem. A questão de ensaios, a questão de atendimento à norma de desempenho, agora, veja, não é simplesmente uma questão de custo, o quanto a pessoa pode pagar, mas sim a capacidade de pagamento, né, do usuário, do órgão financeiro, como é que vai ser isso, mas também essa questão da necessidade de desempenho efetivamente da minha habitação. Temos intercâmbio técnico em canteiro de obras, temos a questão de programa de desenvolvimento empresarial de artefatos de concreto, ou seja, como que eu trabalho isso dentro de um contexto de desenvolvimento. O PDE, junto com o PDC das construtoras, você tem uma grande equipe trabalhando para fornecer produtos pré-fabricados à base de concreto de qualidade. Então temos soluções comerciais também, como é que a gente vende isso, regras, estruturas, financiamentos. Vamos avançar aqui para a gente conhecer. A estrutura do sistema construtivo, do processo construtivo, como eu gosto mais de falar, não o sistema é um todo, mas o processo em si, ele entra por várias questões que vão nos ajudar a delinear essa nossa análise. Então, entendi as tendências, essas tendências eu elenquei algumas, mas observe as que você tem na sua região. Observe aquelas que você está familiarizado, que estão à sua vista. Não quero aqui complicar a sua caixa, tá? Não vai ser possível analisar todas, então não se preocupe, não queira ser exaustivo em todos os pontos. Pegue aqueles pontos que são mais relevantes, porque eles vão ser os principais. Outros pontos, às vezes, dão muito trabalho para a gente analisar e não tem uma relevância, mas existem pontos claros que a gente tem que atender, então priorize eles. Hoje, para escolher o processo construtivo, se prioriza aquelas barrinhas vermelhas. Antigamente, no passado, eram mais barrinhas azuis. Ou seja, a maior barrinha azul era o custo. Hoje, não. Hoje você tem o custo aliado à produtividade, que é o primeiro. Ok? Você tem a questão da qualidade também ali, que tem uma barrinha vermelha, que é interessante. Certo? E antigamente você tinha uma questão, que eu espero que você não esteja preso a isso, que eu digo antigamente porque era muito mais fundamental, e isso tem mudado ao longo do tempo,
que é a última barrinha azul que você vê ali na tela. É aquela questão da cultura da empresa. Na construção civil, nós somos excessivamente conservadores. E na hora de fazer uma análise técnica e econômica, qualquer análise financeira de viabilidade vai ter um peso daquilo que a gente quer, tá? Principalmente em pequenos empreendimentos, quando você tem que fazer a sua própria análise, você dá pesos diferenciados, meio que 2 pesos, 2 medidas, é natural a gente ter essa análise, quando não é uma análise essencialmente técnica. Então, cuidado com isso, você empreendedor, para você não cair no conservadorismo excessivo. A gente ficar só na nossa zona de conforto, porque eu tenho pressa, tenho que receber e vale mais o dinheiro no bolso, cuidado. Não é tão difícil, é isso que eu quero te mostrar aqui, tá? Então, essa questão da escolha do sistema produtivo, do sistema construtivo hoje, pode se dar através de outras premissas, tá? Falando um pouquinho agora na análise de viabilidade ligado à estrutura, tá? Diante de tudo isso daqui, então vamos analisar o que seria, como uma das alternativas, a alvenaria. Claro que se a gente vai fazer uma análise de viabilidade, a gente vai comparar várias questões e alvenaria com outros processos construtivos, outras situações, ou dentro de opções de alvenaria, né? Mas então eu coloco aqui que você precisa saber qual é a sua alvenaria, ou qual alvenaria que você conhece. Se você não conhece ainda ela, você pode vir a conhecer. Por exemplo, se você trabalha com uma alvenaria estrutural, o que é alvenaria estrutural? É o vulgo alvenaria portante, onde você simplesmente troca a estrutura, uma estrutura reticulada de pilares e vigas, você usa as paredes como estrutura. Isso não é um processo construtivo necessariamente racionalizado, tá? Então, muito cuidado com isso, porque trocar pilar por bloco não resolve a tua economia da obra na origem, necessariamente. Na verdade, eu tenho acompanhado obras em que até ficou mais caro. Cuidado com isso, tá? Você pode criar, especialmente se você não conhecer as particularidades, né, do que é uma alvenaria estrutural com um bloco de concreto, você pode complicar a sua vida. Então, cuidado que não é simplesmente uma troca de algum elemento ou de um determinado componente por outro. Cuidado com isso. E quando você também, de repente, está falando só de alvenaria, você tem diferentes opções de blocos no mercado, né, de diferentes naturezas, além do bloco de concreto. Então, cuidado, não é simplesmente mudar, vou pegar o componente que é mais barato, ele vai necessariamente dar a minha parede mais barata? Não, não. Mesmo dentro de alvenarias estruturais, ok? Então, cuidado com isso, você precisa fazer uma análise de custo de parede, de custo de estrutura e de custo de empreendimento. Aí entra para a gente na alvenaria estrutural racionalizada, ou seja, seria o conceito da estrutura, da parede como estrutura, alvenaria importante, mas na racionalização básica, ou seja, você ter um projeto básico, onde você não vai cortar as peças, vai ter uma mínima compatibilização. Então isso já nos traz aqui sim, né, alguma melhoria. Cuidado que muitas vezes a gente quer comparar uma alvenaria racionalizada na sua viabilidade com uma situação muito ruim. Então, qual é a sua situação de construção hoje? Você já trabalha com racionalização? Então, compare isso daqui com o seu contexto. Muitas vezes a gente ouve, né, de grandes números da alvenaria, a favor da alvenaria, comparando com sistemas ruins. Então, cuidado para você não comparar coisas de diferentes naturezas. Não acompanhe por números de outros. Faça os seus números, né? Faça os seus números, você vai ter mais sucesso nisso. E a partir disso, agora eu te dou o desafio. Aqui sim eu creio que é a chave do sucesso para a gente entender a alvenaria estrutural dentro de um processo industrializado. A gente já falou disso numa outra apresentação. Eu queria que você estudasse sobre isso, o que é um processo construtivo, o seu canteiro industrial. A alvenaria estrutural, ela é uma premissa que ela meio que nos ordena, ela ordena o nosso raciocínio para ser uma espinha dorsal, onde nós temos todas as vertentes que elas apontam para a industrialização. Então, ela é muito favorável para um processo industrial de canteiro. Então, a alvenaria estrutural, sim, ela viabiliza o meu empreendimento por trazer as suas irmãs, vamos chamar assim, toda a sua família, não família de componentes como a gente fala, como está tão acostumado, né, os nossos amigos fabricantes que têm indústria de blocos, não apenas isso, mas todo o meu conceito industrial no canteiro, a alvenaria ela é propensa para isso. Aí sim a gente já começa a falar de coisas que realmente começam a se tornar bem mais atrativas. Isso não é uma questão pura e simplesmente de um canteiro de grande porte. Você, no seu canteiro, mesmo pequeno,
você consegue ter mecanizações que elas levem a um processo industrializado. Olha aqui o que é uma construção industrializada. Ela é primeiramente racionalizada, ela em seguida, ela leva para uma industrialização em cadeia, ela tem que ter a premissa da produção em série em todos os seus contextos, não só na estrutura, tá? Não é só na estrutura isso vale para os revestimentos, vale para as vedações horizontais, vale para os acessos, né, para os pavimentos, não importa, todo o conceito dela, até as últimas linhas dos sistemas prediais, elas precisam ter esse conceito. Né? O planejamento sério, veja só, você quer ter uma análise de viabilidade coerente, porque também essa é outra coisa. Em muitas análises de viabilidade que a gente vê, fica no engano que eu gosto, eu quero me enganar, eu quero me levar, a gente tem visto grandes empreendedores olhar aquilo que eles querem, e não o que efetivamente os números mostram. E, de repente, você tem uma análise de viabilidade que ela não reflete a sua realidade de canteiro. Então, a análise de viabilidade, ao longo da história, depois que você fizer esses passos aqui, você vai começar a retroalimentá-la. Você vai trazer essa linha, esse conceito de experiências que você vai tendo. Não vai ser no primeiro empreendimento que você vai ter uma análise de viabilidade já como um espelho da sua realidade. Ela pode ser próxima, quanto mais fidedigno você for. Mas o legal é que você vai ter um roteiro e vai coletar os dados que vão retroalimentar o próximo empreendimento. E você vai num ciclo de aprendizagem. Eu vou te mostrar até o final aqui a experiência de uma construtora que fez isso. É muito interessante esse tipo de análise fundamentada na sua realidade. Que existem, claro, indicadores de mercado que são referência, mas é muito mais interessante a sua história, a sua experiência aqui. Projetos bem elaborados e coordenados, ok? Sim, a metodologia BIM, mesmo que você não use o Revit, tá? Mesmo que você não use um grande software aí, mas o conceito da metodologia BIM precisa estar aqui dentro permeando todas as linhas, começando pelo projeto do canteiro, tá? Processo quinto, que é a melhoria contínua, isso é um conceito de industrialização, privilegiando a mão de obra produtiva, né, aquilo que ela é eficiente e eficaz, e com canteiros bem estruturados, canteiros que simulam ambientes de montagem e não ambientes de moldagem, certo? Então essa é a questão básica aqui. Dentro desse contexto, então, nós começamos a olhar agora quais são as vantagens de um sistema construtivo, ou dos sistemas e do processo construtivo que nos trazem aqui para avaliar ou balizar o que nós poderíamos ver se isso é vantagem para mim ou não na minha análise técnica e econômica, na minha análise de viabilidade. Coloquei aqui algumas vantagens da alvenaria, que são bem conhecidas, se você já trabalha com alvenaria, mas veja se isso daqui é vantagem para você. Veja se isso daqui te atende naquilo que você está buscando. Queria colocar aqui, você tem que perguntar, não o como ainda. A questão é, por que eu quero fazer alvenaria estrutural? Por que eu quero fazer esse empreendimento dentro de uma análise? Certo? Então aqui você vai ver algumas vantagens que vão te dar o porquê. A partir do porquê, vá para o como. O porquê ele vai te dizer o seguinte, eu estou realmente, eu tenho claro quais são os meus objetivos. A alvenaria, ela não é o objetivo a ser alcançado. A alvenaria é uma ferramenta. Você como empreendedor pode ter na alvenaria estrutural, e eu creio nisso, temos usado a alvenaria a favor do negócio, quando nós utilizamos ela como uma ferramenta para alcançar os nossos objetivos. E aí ela se enquadra. Nós não podemos ter o nosso negócio travado na alvenaria. Tá? Então, nem no nosso projeto. O nosso projeto não pode travar o empreendimento. A engenharia está aí a seu favor, tá, empreendedor? Então, utilize-a bem. Utilize-a bem. Veja aqui algumas vantagens na linha da racionalização. Vedação e estrutura ao mesmo tempo. Ou seja, nós temos aqui, eu fiz a minha estrutura, já tenho a vedação pronta. Redução de prazo de execução de obra. Técnica executiva simplificada. Opa! Guarde essa palavra, simples. Se é mais simples, a análise técnica vai ser mais simples e mais fidedigna, menos elementos, menos variáveis. Isso me auxilia. Né? Às vezes você não tem uma grande equipe para fazer um estudo de viabilidade. A alvenaria, ela é mais fácil mesmo. Né? Ela tende a nos dar respostas mais objetivas. Facilidade de treinamento, profissionalização, né, para equipes que não estão. Isso é uma questão que a gente sempre ouve em todos os ambientes de implantação do processo de alvenaria estrutural ou de uma cultura industrial. A gente esbarra na questão da mão de obra. O empreendedor sempre é a primeira linha. E eu queria te tranquilizar. Tá? Nós não vamos falar hoje de treinamento, mas depois que o contexto industrial está pronto, a inserção do profissional nesse contexto ela é muito mais rápida e muito mais simples.
Tá? Então, o treinamento ele não é, de forma alguma, um limitador ou um impedidor para que esse processo se concretize. É muito mais o contexto de obra. Facilidade de controle. Veja só, a qualidade garantida por normas, ensaios, todo um roteiro, isso é bem interessante. Vamos continuar aqui. Redução, né, existe redução, certamente, né, de formas, de armaduras, ou seja, esses serviços, eles saem do canteiro. Menor custo do investimento interno, do revestimento interno, pela regularidade das paredes, isso pode ser trabalhado. Veja, você vai adotar essa premissa? Precisa ver se é necessário. Pela norma de desempenho, é possível realmente reduzir a espessura de revestimento? Então, cuidado, né? Cuidado com essa comparação, veja se isso se adequa à sua situação. Algumas questões mais aqui, a questão de confiabilidade me chama muita atenção, como eu falei. Existe essa linha onde nós tratamos o potencial da redução de custos. Então, num processo industrializado, eu consigo enxergar novas formas de fazer. Eu estou sempre aprendendo. Então, o que me incentiva, o que me motiva a trabalhar com processos industrializados, esse potencial que me dá, tá? E outra coisa também que não vamos inventar a roda, né? Já é um processo consolidado. Alguns apresentam a alvenaria estrutural, o conceito, pelo menos, né, muito antigo, aí de milênios, como é o caso das pirâmides, mas o conceito industrializado com blocos de concreto, ele é mais recente um pouco, né? Tem aí na sua faixa de 40, 50 anos aqui no Brasil, dentro desse modelo que a gente conhece, mas dentro dessa premissa industrial, ele é muito mais recente. Né? Existe uma racionalização ao longo dos tempos, na década de 90, né, com a experiência da Encol, foi bastante grande, mas o processo industrializado, eu creio que ele deve ter seus 10 anos aqui no Brasil, de 15 anos aí no máximo, né, dentro desse conceito mais claro. Então ele é bem recente, né? Ele é bastante recente aí. Por isso é um processo em constante aprimoramento. Então, quando eu vejo um processo que ele tem uma larga experiência e ele já está na fase de amadurecimento constante, isso me motiva, isso mostra que existe ali uma grande possibilidade, né? Possibilidade, não, isso não é estanque. Eu obtive nessa obra um retorno, né, que foi positivo na minha viabilidade, né, um empreendimento foi bom, mas significa que o próximo pode ser melhor. Isso é maravilhoso, né? Alguns exemplos de utilização aqui também, né, por grandes construtoras, incorporadoras, né, de pequeno, médio porte, enfim, todos os níveis. Quando eles recorrem a esse processo, quando eles buscam uma análise de viabilidade com alvenaria, o que eles estão buscando? Você pode ver também. Quero um processo industrializado, quero reduzir o meu cronograma de obra, quero uma garantia de custos. Olha só, isso também é uma questão importantíssima para a viabilidade, a garantia de que aquilo vai acontecer. É mais simples, é mais fácil de controlar, eu tenho formas mais objetivas, né? Então me facilita, me dá mais garantia. Claro, desde que eu controle, né? A questão da qualidade garantida, eu coloco aqui quando você faz uso, obviamente, de fornecedores que tenham essa qualidade garantida. Hoje você tem o PSQ, os PSQs, né? Inclusive o de bloco de concreto, para alvenaria estrutural. Né? Você tem programas de selos das várias categorias, como selo de qualidade ABCP para blocos de concreto, no caso de alvenaria, mas não é o único. Né? Você tem que buscar todos os seus processos dentro dessa mesma premissa. Eu me preocupo, nós vamos ver aqui, que não adianta a gente dar muita ênfase exacerbada na estrutura. Use a alvenaria como a sua linha mestra, mas não pare nela. Tá? Questão de certificações verde, ou seja, você tem várias aí, né, LEED, Green Building, enfim, você vai trabalhar dentro daquilo que for mais interessante, mas mesmo que você não obtenha isso como uma forma comercial, use essa premissa, usar fornecedores que estejam ao seu redor, usar linhas de produção que gerem menos retrabalhos, menos resíduos, tudo isso daí está dentro desse conceito, e a alvenaria estrutural se encaixa perfeitamente nisso. Quando você vai naquela análise do ciclo de vida modular, que é um estudo que a Bloco Brasil fez, você deve ter acesso lá pelo site, você vai ver de que maneira a análise do ciclo de vida modular você vai encontrar a pegada, né, que o bloco de concreto deixa, e você vai ver o quanto ele é amigável em termos energéticos, consumo de água e assim por diante. Então, sempre interessante isso. Quero dar aqui o exemplo, prometi para você, né? Vamos começar agora com alguns exemplos. Até aqui nós mostramos alguns conceitos, e eu não vou colocar aqui agora o passo a passo. Eu coloquei passos, mas você vai ver o passo a passo nos exemplos que eu vou dar de como você fazer. Tá? Então entendemos conceitualmente o que deve acontecer. Vamos lá agora. Eu gosto muito de mencionar, desculpa, não é merchandising, mas nós temos amigos ali dentro e
E aqui não tem como, é um exemplo dentre vários outros, tá? Da MPD Alvenaria. A gente sabe, tem as outras grandes construtoras do Brasil, se eu for mencionar aqui, com certeza eu vou esquecer algumas. Você vai colocar lá a Cirela, MRV, enfim, várias outras aí que estão fazendo um trabalho genial nessa linha da construção industrializada, né? Parabenizo todos esses técnicos que estão fazendo um grande trabalho. E você que é pequeno empreendedor, se espelhe, se espelhe. Existe hoje no Brasil experiências marcantes. Mas eu trouxe o caso específico da MPD, que ela atua na região de Alphaville e Tamboré, porque eles já têm né, mais de 20 anos de história de alvenaria estrutural, e eles utilizaram a alvenaria para empreendimentos de alto padrão. Tá? Aqui estão alguns exemplos ali do que eles trabalham, e essa questão do aprendizado da questão contínua, sabe como é que eles desenvolveram a grande questão da viabilidade, entender isso? Foi tão importante para eles, a questão de entender como aquilo acontece, né? De como aquilo acontece. Então, quem é que é o residente da obra? Então, foi a primeira assim que eu vi, de fato, colocando um arquiteto como residente da obra. Veja, a arquitetura é a chave para o nosso estudo de viabilidade. Não despreze, não coloque isso daqui a partir da arquitetura, ou depois da arquitetura, né? Precisa muito, muito, muito bom. É isso aí, Vini, foi de lá mesmo, né? Foi um grande projeto ali, parabéns aí. Existem várias coisas, eu gosto muito da abordagem deles, porque eles fazem de tudo. Eu tenho certeza que eles forçaram bastante ali o escritório de projetos, né? Você vai poder aí ver vai poder contar muitas histórias ali de como que eles forçam. Não, nós queremos alvenaria e pronto. É alvenaria. Ah, mas aqui não dá mais, já está saindo do âmbito de atuação da alvenaria. Não, nós queremos alvenaria por uma série de razões. Então, ainda que a estrutura não esteja dentro da mesma às vezes na estrutura pode até não sair mais barato do que no comparativo, né? A alvenaria estrutural, a estrutura convencional, às vezes não sai, pode até empatar. Houve casos na MPD que saía até mais cara, só que o todo viabilizava. Então isso é interessante, não esbarre nessa questão estritamente da estrutura, né? É importante a gente olhar isso. Aqui, algumas outras questões. Trago aqui para vocês a ideia da economia relativa. Tá? Então esse aqui é um quadro que foi feito num grupo, no estudo do grupo da comunidade da construção, aí, que a BCP traz. Então é um quadro para você ter uma referência. Essa pode ser a sua história, como pode não ser, tá? Mas isso aqui é legal a gente ter uma referência, mas eu não queria que você se prendesse a ela. Mas você tem aqui um norte. Por exemplo, obras até 4 pavimentos, você tem uma economia, em média, né, de 25% a 30%, enquanto você vai ali vai aumentando, você vai vendo que a economia relativa ela vai reduzindo. Né? Isso aqui é em relação à obra como um todo. Tá? Então você vê que estruturas menores, a economia mais baixas, a economia ela é mais evidente, né, no resultado do que em estruturas mais altas. Isso impede, então? Não, de forma alguma. Né? Como eu falei, existe todo um contexto aí que ela nos traz e garante, né, você ter ali 6% de economia numa obra de 15 pavimentos com pilotis, teste de solo, é muito relevante, né, muito relevante ali. Então isso não despreza essa economia, mas é um norte aí para você entender que realmente isso, não se assuste, né, se você tiver uma economia menor em estruturas mais complexas, ok? Então aqui, a questão da economia, ela vai buscar essa linha, né, de praticidade, produtividade e agilidade dentro de todos esses contextos, mas ela deve passar pelo projeto, pelos materiais de qualidade, pela mão de obra capacidade, pelo planejamento, pela boa produtividade, a ideia da industrialização, e procedimentos corretos de controle, tá, de operação e de materiais. Então, esse aqui é o teu contexto? Faça um estudo de viabilidade dentro dessas premissas aqui. Estudo de viabilidade parte dessa linha técnica. O meu comportamento de produção, ele está dentro dessa linha? Tá, ele está dentro dessa linha? Tudo bem, legal, ótimo. Se ele não está dentro dessa linha, então faça de acordo com a sua realidade. Ou faça dentro de aquilo, olha, hoje não é essa a minha realidade, mas eu posso ter um projeto melhor. Eu posso buscar fornecedores de melhor qualidade, então você vai ganhando com isso. Tá? E você pode, sim, colocar isso como itens da sua análise. Tá? Vamos agora para um comparativo de custos? Vamos ver aqui, e agora mais uma linha clara, né? Então eu quero colocar aqui, vamos fazer um comparativo simplório, tá? É um comparativo, assim, bem, vamos dizer assim, quase que infantil, né? Quase de pré-escola, mas eu queria que eu fiz questão de incluir aqui para que você veja que não pode parar nele. É muito mais nessa linha, porque ainda nós encontramos, né, análise de viabilidade
comparando componente com componente. Não é por aí, né? Cuidado. Nós temos todo um contexto, temos que analisar mais do que a parede aqui. Então, vamos imaginar aqui, né, um padrão, né, de revestimento, só com pintura, revestimento pintado textura, com pastilhas, fachada, para vidro, enfim, eu tenho que trabalhar o que é que vai sobre a minha parede. Né? Como é que é a questão da mão de obra? Tá? Então, vamos ver. Então, nós temos aqui a questão dos materiais, primeiro item que você vai ter no seu passo a passo, tá? Analise quais são os materiais do que está no entorno, na parede e no entorno da parede. A questão da mão de obra, você deve analisar, né, a questão desde impostos, questões tributárias, as despesas indiretas, dias parados. Já pensou? Você não considera dias parados uma situação que nem a gente está hoje, né? Os rateios, enfim, os treinamentos, essas questões que estão envolvidas. As despesas indiretas, também ali na mão de obra, né, no todo, não esqueça da securitização, né, questão de seguros ali, importante hoje. As despesas como apoios, dentro de processos construtivos industrializados, o apoio, ele é mais, ele tem os encargos são maiores do que num orçamento comum, ok? Então, cuidado com isso, os consumos de água, de luz, de impostos, elementos de segurança, manutenção, tudo isso daí também, né, o pós-obra, ele precisa estar aqui, a gente não pode desprezá-lo. Hoje existe um casamento, né? Hoje, quando cada um que entrega um apartamento hoje fica casado ali com um morador durante muitos anos. Então, nessa relação precisa estar tudo muito bem parametrizado, né? Para não, senão ficam questões aí que não estão previstas. Cuidado com isso na sua análise de viabilidade. Então, quando eu passo para um processo construtivo, como a alvenaria, e o seu entorno industrial, eu tenho mais um conhecimento, ou pelo menos eu consigo saber mais como vai ser o meu futuro. Ele é mais previsível. Essa é a questão do processo consolidado. Então, nós não podemos parar no estudo de viabilidade na questão da implantação, ok? Nós precisamos estar ali também no contexto depois, né? Como é que é a utilização de tudo isso, como é que é a manutenção, isso inclusive pode virar um argumento de venda aí importante. Olha só, como eu falei aqui, o nosso estudo inicial, uma coisa bem infantil aqui, vamos dizer assim, mas que a gente não pode deixar isso de lado. Olha só a parede, vamos olhar a parede aqui. Uma parede aqui, coloquei uma figurinha ali que não é atrativa, né? Mas é para não ser atrativa mesmo, tá? O objetivo é que não seja. Mas uma estrutura aqui ruim. Isso aqui não é uma alvenaria, a estrutura convencional não precisa ser ruim, ela pode também ser dentro de um conceito industrial. Mas é justamente, talvez seja esse o seu dia a dia, né? Talvez, então, eu trouxe aqui uma questão que a gente encontra muito entre os pequenos empreendedores, tá? Então, vamos imaginar, nesse contexto, para esses números aqui, coloque os seus números, você vai ter ali o elemento da alvenaria, o componente da alvenaria, né? Você vai ter a argamassa, o concreto, o aço, o revestimento aqui e tal, chegando aqui a um custo aí de R$141. Se a gente comparasse isso aqui diretamente com uma alvenaria já racionalizada, né, com todos os componentes, com toda essa linha, a gente tem, apesar de termos aqui um custo, veja, R$24 nessa análise versus 12, ou seja, o dobro de custo do próprio componente. Hoje pode até ser maior ainda essa relação, tá? Não se assuste, eu encontrei em vários lugares até 3 vezes o custo, mas quando a gente chega aqui no custo total da parede, isso se torna sempre a favor da racionalização. Talvez isso troca um bloco de concreto, isso é bastante comum. Mas veja, isso aqui é para a gente começar a nossa conversa, tá? Não pare aqui. A gente vai ver que o impacto disso aqui no todo da obra, ele é menor do que muitos estão esperando, tá? Então isso aqui é mais aquela motivação. Veja, olha, analise a parede, mas é só para a gente começar a conversa, tá? Vamos olhar aqui agora o que seria um processo inteiro. Vamos analisar aqui quais seriam as premissas. Eu trouxe um exemplo de um conjunto de 4 edifícios com pilotis de 15 andares tipo, um padrão classe B, e sugestão dada aqui é pilotis em concreto armado e a torre em alvenaria estrutural. Tá? Nesse caso aqui foi a execução de uma planta modulada para alvenaria, e vamos apresentar então aqui os comparativos dos resultados, tá bom? Então aqui nós temos a entrada, tá? Os serviços gerais. Isso está separado porque nós precisamos analisar. Veja aqui, você precisa analisar essa situação aqui, ó, tá? Agora, olha aqui. Nós temos ali 91 mil, para essa realidade naquela época, né? Hoje esses valores são maiores, contra 124 mil de implantação. Então, às vezes, o empreendedor, né, o investidor, ele se assusta com isso,
Poxa, mas como? Eu estou querendo economizar e de cara eu desembolso mais? Cuidado, especialmente se você vai trabalhar com medição. Isso precisa ser diluído, precisa ser muito bem acertado, ou você pode sofrer um problema de fluxo de caixa de entrada aqui. Muito cuidado com isso, porque é uma diferença significativa aqui, ok? Vamos para os próximos itens. Aí agora a coisa começa a se amortizar quando a gente vai trabalhando nas questões das estruturas, né? Trabalha os itens da estrutura total e da alvenaria, né? Então você tem estrutura de base e da alvenaria. E depois, então, vai fazendo a análise das esquadrias, dos revestimentos, da pintura, né, dos acabamentos e assim por diante. Então, nota aqui como é que fica depois o custo total para o pavimento. Então, nós temos aqui as duas análises. Veja a diferença que vai nos custos totais por pavimento aqui, que é bastante representativo. Vamos fazer aqui que fica mais fácil de nós entendermos o resultado. Nesse contexto, para essa linha, quando eu entendo aqui, no convencional e não estrutural, nós temos ali nos serviços gerais, nós temos ali R$91 mil nessa época, contra 124 mil. Um pavimento tipo, então nós temos que no sistema convencional custou para essa solução, nesse processo, 125 mil contra 79 mil. Portanto, essa diferença foi bastante significativa, dando um total aqui de 1.883.000 contra 1.188.000 para essa situação. Ou seja, nós temos aqui uma diferença por sistema no total da obra de 662 mil a favor de uma alvenaria. Nesse caso aqui não era nem industrializada, é uma alvenaria com racionalização. Considerando os erros, nós vemos aqui que essa economia, quando você tem uma repetição de torres, ela começa a ficar ainda mais representativa. Tá? Esse número pode se repetir? Pode ser a sua realidade, mas atente não tanto aqui o número, eu dei aqui muito mais na questão dos passos. Então você analisa os serviços gerais e depois analisa dentro dessa linha aí o que isso vai acarretar, né? Não apenas na parede ou no pavimento, mas sim na edificação como um todo, especialmente quando você tem uma situação de pilotis, como estrutura aí que ela pode ser mista. Quero aqui dar mais um exemplo, a questão do sistema convencional com a alvenaria estrutural, agora numa outra situação, 10 pavimentos e pilotis, com laje de transição, 6 apartamentos por andar, e era construída de 6.500 metros quadrados. Nesse estudo aqui, a gente tem a questão não apenas orçamentária, mas outros aspectos que influenciaram, né, a opção pelo sistema, que foi a repetitividade de torres, ou seja, quanto mais repetitivo, mais você ganha. O nível de tecnologia utilizado pelo construtor, que era mais alto, existia uma mão de obra especializada com empreiteiros, e também uma possibilidade de logística de suprimentos no mercado. Então, quando eu tenho isso a meu favor, posso ter outras realidades. E nesse estudo aqui, nós colocamos uns números para você avaliar também o impacto disso no orçamento final. Aqui fica mais claro, né? Nós temos serviços preliminares, a infraestrutura, aí até começar a superestrutura. Veja que nos preliminares aqui, nós temos a questão do alvenaria estrutural com o convencional. Veja que no convencional ali, basicamente, teve a mesma saída por causa dos pilotis, né? Aqui seria a mesma coisa. Na superestrutura, você tem aqui já uma diferenciação dos custos, né? Onde você tem ali a transição de pilares, vigas e laje nervurada dentro dessa linha, porque aqui você já tem embutido na alvenaria convencional, do lado direito ali, não apenas a transição, mas toda a superestrutura em concreto armado. Então aqui teria que comparar esse 1 milhão, praticamente 900 mil, contra os 317 mais os 688 de baixos ali, né, a laje de teto tipo, e mais a questão da própria alvenaria que vai vir no próximo. Ok? Então a gente tem as paredes, os painéis versus a vedação. Então mais esse 1 milhão mais os 427 mil, você já está fazendo a conta na cabeça, a gente vai mostrar no final a diferença. O que eu quero só mostrar aqui é o seguinte, a alvenaria estrutural nesse empreendimento, veja esse número que nós temos aqui, ó, 17,45%. Tá? Então, muitas vezes, a gente fica preso a fazer a nossa análise técnica, essencialmente a estrutura. Cuidado! Você vê que a estrutura, o peso da estrutura no orçamento final vai ficar, muitas vezes, em torno disso, 20% até 30%. Ali é importante, claro, mas ele pode não ser o único determinante. Então, cuidado com isso. Não prenda a sua análise técnica essencialmente
a estrutura, mas use ela, como eu falei, e repito aqui, eu estou repetindo isso, porque é uma questão de montagem de canteiro, é o que vai trazer todos os benefícios laterais, tá? Vamos já direto aqui para a nossa visão final, que é o que nos interessa, né? Ou seja, nós temos aqui, no total, dentro de toda essa linha, quando você coloca o passo a passo, né, quando você discrimina cada um dos itens dentro desse conceito, você vai vendo, tem várias outras que são bem relevantes, mas você teve nessa situação aqui uma economia a favor da alvenaria, ou seja, não é simplesmente, nesse caso aqui ficou uma economia ali, um pouco dentro da estrutura, sim, né, mas mesmo com o preço da laje de transição, que é um custo alto, né, o custo dela, nós temos aqui uma economia entre os sistemas aí da ordem de 10% a favor da alvenaria nessa situação, tá? Então, bastante atenção nessa questão aqui que nós entramos. E eu queria agora, esse aqui é o que a parte do estudo que eu mais gosto, porque às vezes você fica falando, mas meu sistema pode ser favorável, pode não ser favorável em relação a isso, mas existem mais coisas que nós podemos levar em consideração. Então vamos imaginar uma situação onde eu tenho alvenaria estrutural com bloco de concreto em 2 casos. A alvenaria é a mesma. Olha o peso agora do restante. No estudo 3, nós vimos assim, só mudando a estrutura e o resto como se fosse o mesmo. Tá? A alvenaria de móvel foi uma alvenaria de vedação também racionalizada, né? Então ali foi comparado 2 sistemas racionalizados. Agora vamos imaginar que a estrutura é a mesma, o contexto do canteiro é racionalizado, agora olha o impacto do entorno. Olha só isso, lá a gente teve uma diferença de 10%, né? Veja isso aqui. Então, um condomínio com 6 torres e 8 pavimentos, o padrão médio-baixo, nesse caso aqui, tá? Com características, o piso cerâmico, parede com tinta látex, cerâmica até o teto, as esquadrias, portas internas em madeira, janela em alumínio, revestimento de gesso belagem, sem rodapé, tá? As áreas comuns aqui também, descrito, vamos passar para frente. Agora aqui, características gerais do empreendimento. Residencial, pavimentos por prédio 8, 4 apartamentos por pavimento, 32 unidades ao total, 6 prédios, total geral de 192 unidades. Note, empreendimento residencial. Então não vamos comparar empreendimentos residenciais com empreendimentos comerciais, é diferente. A densidade de paredes muda muito. E quero aproveitar aqui um indicador, tá? Nós vamos colocar alguns indicadores para você acompanhar. Usa o indicador de quantidade de paredes, né? Ou seja, metro linear de parede por área construída. Você vai vendo que isso torna as análises bem mais interessantes. Por exemplo, se eu tenho uma edificação que eu tenho uma densidade de parede X e um outro empreendimento com uma densidade de parede 3x, a análise de viabilidade, elas não podem se comparar, né? Então, às vezes às vezes você está assim, dentro do seu empreendimento, você pode ter parâmetros para modelagem, isso é legal. Então, dentro do meu negócio, eu não vou comparar uma obra com outra de características diferentes. Use indicadores, comece a criar os seus indicadores dentro de perfis de empreendimentos. Isso é mais relevante para você. A questão do desenvolvimento de estudo também, nessa situação aqui, ela esteve baseada numa fundação de hélice contínua, estrutura de alvenaria estrutural, laje treliçada com EPS, vergas e contravergas aqui. Ok? As áreas aqui, uma área total construída de 15.100 metros quadrados, vamos avançar. Assim, isso aqui, eu gosto muito dessa tela, grave aí, depois você vai assistir de novo, volte nessa tela aqui, indicadores de consumo. Eles são muito interessantes, eu te mostrei o indicador da parede, por exemplo, né, de quantidade de parede, você vai ter ali, por exemplo, metro linear por metro quadrado, mas nesse caso aqui tem uma relação de indicadores de consumo que também você vai parametrizando e começa a entender o seu estudo de viabilidade, se ele tem sentido ou não, quando você compara as questões, tá? Então, use bastante desses indicadores de consumo, que eles são ferramentas legais para você trabalhar aí. Temos aqui também, veja, volume de grout por metro quadrado de alvenaria estrutural, volume de grout por metro quadrado de área construída, peso de aço de alvenaria estrutural por metro quadrado, enfim, você vai tendo aqui essas questões que são colocadas, e foi bem lembrado ali, né, no chat foi falado sobre a questão da mudança das taxas de armadura aí para a alvenaria estrutural na nova norma. Aqui está o exemplo do pavimento tipo, as paredes que estão desenhadas com os bloquinhos são as paredes estruturais, que você vê ali, e as paredes que estão em cinza, mais fininhas, são paredes de vedação. Então aqui você tem uma estrutura que ela permite, né, uma variação de layout, isso é bastante comum hoje também,
Então você tem uma alvenaria estrutural unida a uma alvenaria de vedação. Isso promove também uma questão de um ganho em termos de valor. Veja aqui, nesse desenho aqui, nesse detalhe, dá para você enxergar melhor os detalhes das paredes estruturais e as paredes não estruturais, que elas podem ser trabalhadas aí nos vários layouts. Então, baseado então numa estrutura de alvenaria, com blocos da família 39, toda a família aqui, a estrutura foi utilizada de fundações de hélice contínua, blocos e vigas baldrame, laje treliçada com EPS, escada pré-moldada tipo jacaré para esse empreendimento. Nesse contexto aqui, acompanhem comigo agora. Veja só. Serviços preliminares, 12,76%. Movimentação de terra, 0,36%. Fundação e infraestrutura, 6%. Ou seja, praticamente aqui chegamos a 20% até a questão da fundação. Alvenaria estrutural, 11,55% do custo total da obra. A laje, 13,%. É interessante essa relação, né? Interessante. Esse estudo aqui, ele mostra algumas questões que às vezes a gente se prende a um item, e cuidado com isso, né? Existem outras linhas aqui. Aqui vem a questão das alvenarias de vedação, veja, 2,35%. Impermeabilizações, revestimento externo, revestimento interno. Outro ponto interessante nessa linha aqui, deixa-me ver. Veja que as esquadrias e tal, a pavimentação, a regularização de base para o piso, a cerâmica também deu 5%, metade do custo da alvenaria foi essa regularização. Isso é impactante. Entendeu? Aí que a gente começa a pensar, poxa, eu pensei tão bem na minha alvenaria e eu não fiz uma laje pré-moldada que já podia, de repente, vir aqui acabada. Por que não, né? Por que não isso? Então, cuidado, olha o impacto dessas relações aqui, depois no estudo de viabilidade. Às vezes a gente menospreza isso, muito cuidado. Outro item interessante aqui, note o quarto dessa lista aqui, que são os elevadores, né, 5,96%. E o item anterior, instalações. Veja, você não pode perder isso aqui, ó. Muita atenção a esses dois itens. Sistemas prediais. Olha que isso aqui é um investimento, né, não é um padrão A. Então, cuidado com essas questões aqui. Tá? No total geral, como é que isso deu para a gente aqui, então, uma ideia, nessa época, nesse contexto, R$ 568 por metro quadrado. O que poderia ter sido feito nessa análise aqui para que isso caísse, então? Vamos analisar uma hipótese. Se nas fundações, a opção foi hélice contínua, por causa da topografia, que é em declive, não foi possível em radier, mas se nós tivéssemos escolhido um terreno que possibilitasse a mesma edificação em radier, olha quanto nós ganharíamos, R$ 10 por metro quadrado. Só por uma questão dessa, usando um radier, por exemplo, de 35 centímetros, tendo como base. Veja o impacto disso no custo, na escolha do terreno, né, já lá atrás. Outra questão para a estrutura, uma laje, em função do vão livre, por causa das paredes removíveis, paredes não estruturais, houve um vão livre de 6,11 metros, por isso uma laje H20. Vamos imaginar, então, que a alvenaria, assim por causa disso, a alvenaria também foi de 10 MPa, quando, se todas as paredes fossem estruturais, poderia ter sido de talvez 8 MPa. Então, usando essa hipótese, olha o impacto que nós teríamos no custo. Certo? Então, veja, houve um benefício que a gente precisa transformar isso em lucratividade, em retorno financeiro, pelo benefício que isso trouxe para o apartamento, ou pelo menos para uma venda melhor, né? Mas isso custou ali R$ 25 praticamente por metro quadrado para ter esses benefícios ali de ter paredes removíveis. Alternativa aqui para elevadores, foram colocadas dois elevadores por torre, por uma questão de conforto, mas um cálculo de demanda, não teria necessidade. Agora olha o elevador aqui. Nós temos aqui mais de R$ 15 por metro quadrado, só pela redução de um elevador. Então nós vemos aqui o que eu queria mostrar, né, que com essa situação toda, poderia ter sido, se fosse essas premissas, poderia se dar no mesmo processo construtivo, mesmo contexto de canteiro, né, 9% aqui ainda de economia. Então, use a construção industrializada, use os entornos, olhe os pesos que isso colocam, mas a alvenaria estrutural, ela continua sendo uma premissa muito interessante quando você usa ela como um sistema construtivo racionalizado para outras coisas. Mas não deixe de tratar as outras questões também assim. Okay? Então veja, para nós voltarmos aqui, o que eu tenho que considerar? Escolha de terreno,
cultura da empresa, se eu estou disposto a realmente a entender o que é construção industrializada, se vai estar a meu favor. Eu preciso analisar a arquitetura. A arquitetura manda muito, muito, né? Saber se esse é o escopo da minha alvenaria, né? Se isso realmente está dentro do métier dela, tanto nas várias questões do partido arquitetônico ali que nós adotamos, assim como também a questão básica dos fornecedores, da qualidade dos materiais, do meu controle que eu vou ter, e também, dentro de todas essas premissas, se eu vou usar o processo que esteja dentro de uma melhoria contínua. Essas premissas, como análise técnica e econômica, vão permitir um estudo de viabilidade mais palpável e mais que não seja tão fictício, né? Não seja uma coisa ali tão rascunhada, uma coisa um pouco mais criteriosa. E ali nós vamos fazendo, dentro de um orçamento básico, é possível fazer as análises dentro daquilo que eu tenho ao meu alcance. Você vê que em cada região, em cada empreendimento, quando eu vou explodindo aquelas linhas, eles podem ser diferentes. O mesmo empreendimento, vocês viram ali a diferença, né? Entre uma situação de um terreno em declive para uma situação de terreno plano. Então, cuidado, não tome assim, eu tenho isso agora, isso é viável e eu coloco isso como uma premissa básica de todos os meus empreendimentos. Não, não, mesmo na repetição de projetos, cuidado com isso. Que muitas coisas, existem muitas interferências além da estrutura de alvenaria. Por isso, a mensagem aqui final é, seja smart. O que é smart em inglês? Esperto, inteligente, seja esperto aqui, use sistemas que te ajudem a ser específicos. Os pilares da alvenaria industrializada, a gente coloca então a questão do smart, seja específico, simplificação de processos, otimize os seus recursos, busque um estudo de viabilidade técnico e econômico que te traga itens mensuráveis dentro de uma organização de linhas de produção, dentro de uma sinergia de processos. Use um sistema que seja ambientalmente correto, não é simplesmente o uso de materiais reciclados, gente. A ideia é um processo que tenha manutenção, limpeza, espaço de trabalho, que cuide de quem executa, de que seja um ambiente adequado para quem more e para o usuário. O ambiente de construtivo, ele é restrito, né, naquele tempo de obra. Agora, quem vai morar, vai durar toda aquela linha ali. Então, bem lembrado ali, né, foi colocado aqui a questão acústica, a questão de como é a vivência de tudo aquilo. Então, a estrutura, ela permite isso, nós não podemos analisar friamente a estrutura da alvenaria, só alvenaria pela alvenaria. Relação entre processo, salubridade, desempenho do produto, como nós falamos, e a transformação, montagem, retroalimentação, aplicar, repetir, controlar e aprimorar. Senhores, agradeço muitíssimo a atenção, estamos aqui prontos para perguntas, né? E, Glécia, que temos aí algumas, nós não combinamos nada, então estamos aqui para surpresas. Todos podem fazer perguntas, não sei se eu vou responder, mas todos podem fazer. O pessoal está tímido hoje. Acho que é o frio daí de São Paulo. O pessoal está cumprindo. Uma pergunta que está perguntando quais foram as maiores evoluções desse sistema construtivo? E quais as tendências em termos de melhoria no processo de projeto e execução? Com essas mudanças das normas, né, que nós vimos aí, essa evolução de conceito, a grande evolução é quando a gente parametriza, tá? Porque você ter a própria linha, né, de ter a estrutura como parede, ela, imagina assim, né, pouco mais de 100 anos, 120 anos, você imaginava paredes aí de alvenaria estrutural com mais de 1 metro, né, tem aqueles prédios lá nos Estados Unidos com 1,80 m de parede, espessura de parede na base. Então, quando a gente chega hoje com 19 centímetros, né, para aqueles prédios altos, espessura de parede, isso é maravilhoso, se a gente pensar nisso, né, em termos de ganho. Isso vem pela evolução das normas, eram métodos empíricos, hoje é muito consolidado, e cada vez mais a gente vê essa consolidação. Isso como estrutura, tá, Glécia? Agora, para mim, sem dúvida nenhuma, a grande questão do século XXI foi o conceito do processo de canteiro. Então, você entender a alvenaria como sendo uma premissa para você, aquela motivação, o item motivador, que te leva a adequar todo um processo de canteiro, que eu vejo essa transformação nas construtoras, por isso que eu estou falando aqui não de teoria, tá? Estou falando aqui do que eu tenho visto, né, nas obras e nos empreendimentos que a gente acompanha, é essa linha de você ter esse canteiro pensado, ela motivou as empresas a mudarem de postura. Acho que isso é, de longe, né, o maior ganho que a gente tem.
Okay. Ontem até eu estava conversando com uma construtora e ela atua na alvenaria estrutural e o tempo todo ele voltava na questão da mão de obra. Eu mudava a pergunta, ele voltava de novo da questão da mão de obra, que ela não entende ainda a industrialização. Estou falando de uma região específica, né? Mas qual é a dificuldade hoje da gente qualificar essa mão de obra nesse processo? E como que a gente pode melhorar esse desempenho? Olha, muito obrigado por essa pergunta aí que a gente... qual é a dificuldade da mão de obra? Isso é fundamental, talvez seja o maior desafio para a gente quando vai fazer uma implantação, transmitir essa ideia, né? Qual é a dificuldade da mão de obra? A dificuldade da mão de obra não é de contratação. Talvez alguns lugares onde você não tenha o elemento humano, porque ele está absorvido em outras indústrias, vamos tirar isso, não vamos colocar isso nessa linha, vamos pensar no processo, né? A maior dificuldade hoje da mão de obra é quando a empresa não pensa racionalmente no mínimo, né? Não vou nem falar ainda no industrial, mas pelo menos entender processos racionalizados. Assim, 100% dos casos de quem nos procura para fazer treinamento de mão de obra, coloca na mão de obra todo esse ganho, por exemplo, que nós colocamos ali. Não, vou mudar para alvenaria, eu preciso de mão de obra, e a mão de obra vai resolver todos os problemas. A gente vai lá, às vezes tem até um projeto, mas hoje está mais comum essa questão de projeto, mas não tem ferramentas, né? Quer se economizar no escantilhão, gente, vê se tem cabimento isso. Quer se economizar em bisnaga, no nível laser, coisas assim que, não, mas eu não precisei disso até hoje, por que eu vou precisar? Então, a limitação hoje, isso eu considero como um potencial, como um ponto positivo, tá? A limitação está dentro da cultura da empresa. Ou seja, é mais fácil de mudar. O ruim seria se a limitação estivesse na mão de obra. Né? Seria muito mais difícil, muito mais espalhado. Então, hoje a limitação é essa. Agora, claro, uma vez que eu tenha todo o contexto, tá? Uma vez que eu tenha todo o contexto, uma vez que eu tenha toda a minha linha implantada, ou seja, está tudo pronto, falta só treinar o elemento, ele quase que é como numa indústria, ele não tem outra opção, a não ser colocar bloco na parede, por exemplo, no caso do bloqueiro, né? Então, ali ele vai colocar. É tão legal que as empresas que já têm isso, algumas que nós mencionamos aqui, eles não têm programa de treinamento de mão de obra fora da obra. Ele acontece no próprio ambiente da obra. Ou seja, os ajudantes, eles se tornam bloqueiros num espaço muito curto de tempo. E são os melhores bloqueiros, são os ajudantes, né? São aqueles que vieram dentro desse contexto. Eles aprendem dentro do processo. É como filhos num lar estruturado. Uma família estruturada traz bons filhos por essência. E a obra acontece isso também. Então, eu desafio você, coloque o contexto, né? Aplique tudo isso daqui e então trabalhe a mão de obra. Aí você vai ter resultados bem melhores. Certo? Eu tenho aqui perguntando sobre o site, onde a gente tem esse comparativo, então eu vou falar que eu não sou uma moderadora que eu respondo pelo palestrante. Vamos lá, Glécia, você participou de tudo isso, né? Esse estudo, a Glécia que participou, tá, gente? Esse estudo aqui ela que foi coordenadora da comunidade da construção. A gente consegue os comparativos, né? Então, eu vou no site da comunidade da construção, a gente tem alguns estudos comparativos lá, né? Então, lá a gente tem bastante manuais também, né? Todos esses cases que a gente acompanhou, as construtoras, né? Então, lá tem bastante material. Tem um canal lá, Sistemas Construtivos e Alvenaria Estrutural. Lá tem bastante coisa sobre comparação e estudos que a gente fez com construtoras. Davidson, para a gente finalizar, a gente acompanhou aí, a gente está, um processo que a gente vem aí em parceria, tentando levar a alvenaria estrutural para pequenas construtoras, né, aquela que não executa em grande escala, né, mas a gente sabe que é possível essa migração. Então, eu queria que você contasse aí como é que a gente está fazendo esse trabalho e qual que é o primeiro passo aí para a construtora começar, né? Ótimo, Glécia, foi muito bom isso. Eu queria colocar aqui alguns passos setoriais, tá, que a gente pode fazer. Eu queria que você tenha, você que acompanhou essas palestras aí do Todos pela Construção, todos esses cursos que foram ministrados aqui também, todos os webinars, tudo aquilo que você viu, todo esse conteúdo, conheça, comece a conhecer, comece a tomar pé. Se você não teve ainda esse conhecimento da alvenaria, né, assista primeiro, toma pé,
esse assunto. Acompanhe, promova treinamentos, você que é de alguma linha setorial, né, algum representante de classe, promova treinamentos, as pessoas estão precisando de treinamentos específicos dentro dessa linha, tá? Então a gente vê hoje que ainda carece, por incrível que pareça, mesmo com todo esse trabalho que já foi feito há tantos anos, né, Glécia? A gente aí, mais de 20 anos na BCP trabalhando nessa linha, é necessário ainda fazer a informação chegar. Não adianta a informação estar disponível, né? Nós podemos fazer a informação chegar. Agora você que está aí na construtora, olhando para o seu lado. Está olhando para o seu lado. Primeiro ponto. Não precisa mudar tudo de uma vez, tá? Talvez não precise mudar exatamente pela estrutura. Você pode ter um norte. Nós não precisamos estar presos ou fissurados em necessariamente mudar o item. Mude o contexto como um todo e vá dando passo a passo. Tem um planejamento, tem algum planejamento dentro dessa linha. Vai ser mais interessante do que você simplesmente naquela agonia, não, vou mudar a estrutura, o processo da estrutura. É muito sofrido, né, quando você muda muitas coisas de uma vez. Então analise qual é o primeiro passo, qual é o mais fácil de você ir mudando, e vá galgando. E eu sugiro, né, se puder sugerir isso daqui, o primeiro passo verdadeiramente é entender qual é o seu modelo de construção e o que aquilo te dá em termos de possibilidades de negócio, possibilidades de venda. Qual é o produto que é mais vendável? Se você tem paredes, saiba que a alvenaria provavelmente vai ser uma boa solução para você. Você tem uma alta densidade de paredes, né, estruturais, ótimo. Então estude isso daí já a partir da arquitetura. Vamos lá. Treinamento, conhecimento, entender qual é o produto que te dá realmente um retorno, né? E em cima disso você ter, então, essa linha trabalhando a arquitetura dentro do arquiteto. Alice é um arquiteto. Faça com que o seu arquiteto pense a alvenaria, pense industrialmente, e você, sim, aí vai poder ter os outros passos mais suaves. Senão a gente vai ficar toda hora brigando com o arquiteto, brigando assim, eu digo, né, sempre nas discussões teóricas, tá, nesse sentido, com os vários projetistas, isso não funciona. O arquiteto ele tem que trabalhar dentro do conceito BIM, conceito de coordenação de projetos, coordenação modular, as interferências. Isso é o que nos dará um processo e um projeto, um empreendimento, um negócio inteligente e com bom resultado, né? Então vamos treinar, vamos nos capacitar. Tá, joia? Muito obrigado, Glécia, muito obrigado, Bloco Brasil, já vou fazer aqui a minha despedida, né, pelo convite. O Paulo Grossi está fazendo um trabalho brilhante na Bloco Brasil, né, a gente vê a forma como a associação tem tido uma nova postura no mercado. Agradeço e parabenizo vocês todos aí que estão dentro dessa linha. E a você que vai pensar a alvenaria a partir daqui, muito sucesso, conte conosco, né, nós estamos também à disposição através da Ethos, através do ConstruLearning, e desejamos aí a todos um bom trabalho. Obrigada, Davidson. A gente segue com mais um curso às 11, né, e às 13h30 a gente volta com um curso também de lajes pré-fabricadas. Obrigado pela audiência, então, Davidson, muito obrigado aí pela parceria, e até o próximo. Então, agradeço em nome da BCP, do SNIC, da Ethos Soluções, Construliga e Sebrae. Até logo, muito obrigado.